Alô pessoal, tudo beleza? Estamos com a atividade aqui da página 222 do livro de CDI 1. Faça uma análise da função f de x igual a x ao cubo mais x quadrado menos 2x. Vamos seguir o esquema geral da página 220 do livro de CDI 1. Então são 9 passos que ele diz lá na página 220 do nosso livro. Vamos seguir esses passos. Número 1. Determinar o domínio e as raízes da função. Se nós verificarmos aqui a função f de x igual a x ao cubo mais x quadrado menos 2x, nós temos que o domínio da função é igual a x pertence aos reais. É só olhar a função e podemos ver que x pertence aos reais. Então essa função aqui é contínua para qualquer valor de x. Cálculo das raízes da função f de x igual a x ao cubo mais x quadrado menos 2x. Também nós podemos verificar, sem muito esforço, que uma raiz é x igual a zero. Porque se nós colocarmos zero aqui no lugar do x, vai dar zero, né? Então, uma raiz é zero. Fazendo aqui x ao cubo mais x quadrado menos 2x igual a zero, dividindo os dois termos da equação por x, nós dividimos isso aqui, ó, os dois termos de uma equação por um mesmo número, por x. Temos x quadrado mais x menos 2 igual a zero. Conclusão. Aqui nós tiramos as outras duas raízes. Podemos fazer pela fórmula de Bhaskara, ou só olhando aqui. Nós chegamos à conclusão que as outras raízes são menos 2 e 1. Portanto, as raízes da função f de x igual a x ao cubo mais x quadrado menos 2x são menos 2, 0 e 1. Então são raízes da função. A função vai cortar o eixo 2x nessas abscissas aqui, ó. Menos 2, 0 e 1. 2. Calcular a primeira derivada. Se f de x é igual a x ao cubo mais x quadrado menos 2x, então a primeira derivada, f' de x, é igual a 3x quadrado mais 2x menos 2. 3. Encontrar os pontos x igual a c, tais que f' de c igual a zero, ou que não existe o f' de c. Bom, isto quer dizer os valores críticos da função. Nós pegamos a função da primeira derivada e igualamos a zero. Então, 3x quadrado mais 2x menos 2 igual a zero. Calculamos o x' e o x duas linhas. O x' deu menos 1, menos 7. Desculpe. O x' deu menos 1, menos raiz de 7 sobre 3. E o x duas linhas deu menos 1, mais a raiz de 7 sobre 3. Então são os pontos ou de máximo, um é ponto de máximo relativo e outro é ponto de mínimo relativo da função, né? São dois pontos aí. Nós temos que verificar depois qual que é o ponto de máximo, qual que é o ponto de mínimo aí, né? De abscissa, né? 4. Encontrar os pontos de crescimento e os pontos de máximo e de mínimo da função nos intervalos. Aqui nós temos os intervalos, né? Bom, temos o intervalo de menos infinito até menos... Nós seguimos a ordem aqui, né? Do menos infinito até o mais infinito aqui, né? Do menos infinito. Vamos analisar esse intervalo aqui, ó. Do menos infinito até o ponto de abscissa menos 1, menos raiz de 7 sobre 3. Nós escolhemos um valor de x nesse intervalo. Optamos por escolher o valor x igual a menos 2, porque se eu fizer as contas aqui, ó, o menos 2 está nesse intervalo aqui, ó. Beleza? Então fazemos o f' de menos 2 da primeira derivada. O f' de menos 2 de 3x quadrado mais 2x menos 2, o f' de menos 2 é 6. Conclusão, o 6 aqui, ó, é maior do que zero.
Então a função é crescente nesse intervalo. Então nesse intervalo aqui é crescente. Do menos infinito até esse ponto de abscissa aqui, ele é crescente. A função é crescente. Vamos analisar o intervalo de abscissa menos 1 menos raiz de 7 sobre 3 até o ponto de abscissa menos 1 mais raiz de 7 sobre 3. Escolhemos um valor de x nesse intervalo. Optamos por escolher x igual a zero. O zero está nesse intervalo. Se você fizer as contas aqui com calma, você vai ver que o zero está nesse intervalo aqui. Então fazemos o f' de zero dessa função aqui, 3x² mais 2x menos 2. O f' de zero deu menos 2. Esse menos 2 aqui é menor que zero. Então a função é decrescente nesse intervalo aqui, conforme a definição lá, né? De função. Então, neste intervalo aqui, a função é decrescente. Vamos analisar o outro intervalo aqui, ó. De menos 1 mais raiz de 7 sobre 3 até o mais infinito. Escolhemos um valor de x nesse intervalo. Optamos por escolher x igual a 1, porque se fizermos as contas aqui, ó, o 1 está nesse intervalo aqui. Então fazemos o f' de 1, de 3x² mais 2x menos 2. O f' de 1 deu 3. Conclusão, o 3 aqui é maior do que zero. Então a função é crescente nesse intervalo. Veja uma coisa, de menos infinito até esse ponto aqui é crescente. Daqui, deste ponto até esse ponto, é decrescente. E depois desse intervalo aqui até o infinito é crescente. Ponto de máximo. Podemos analisar a crescente. Esse ponto aqui vai ser ponto de máximo, né? O menos 1 menos raiz de 7 sobre 3. E o f desse ponto de abscissa x, né? O f de x, que será no caso o f de menos 1 menos raiz de 7 sobre 3, vai ser o ponto de máximo. E o ponto de mínimo vai ser menos 1 mais a raiz de 7 sobre 3 até o f desse ponto aqui, né? Até o f de menos 1 mais raiz de 7 sobre 3. Fizemos as contas aí com números decimais, nós vamos encontrar os números. Se nós fizermos as contas aqui em números decimais, vai dar um número irracional, né? Fizemos as contas aí com 9 casas decimais, então deu o ponto de máximo. Esse ponto de máximo aqui deu menos 1,21 quebrado aqui. O x, né? O x do máximo e o y do máximo do 2,11 quebrado aqui, né? Então aqui o ponto de máximo menos aproximadamente menos 1,21 é o x e o y aproximadamente 2,11. E o ponto de mínimo é esse ponto aqui, fizemos as contas aqui em casas decimais, com 9 casas decimais. O ponto de mínimo deu ponto de mínimo, o x deu 0,54 aproximadamente e o y deu menos 0,63. Depois nós vamos ver no gráfico lá esses pontos aí, né? 5. Calcular a segunda derivada. Então se eu tenho aqui a função f de x igual a x ao cubo mais x² menos 2x. O f' de x deu 3x² mais 2x menos 2. Derivamos mais uma vez. A derivada segunda deu 6x mais 2. Então a derivada segunda dessa função é f duas linhas de x igual a 6x mais 2. 6. Encontrar os pontos x igual a c, tais que f duas linhas de c igual a zero. Ou que não existe o f duas linhas de c. Nós pegamos a segunda derivada e igualamos a zero. Então f duas linhas de x igual a zero. Pegamos a segunda derivada aqui e igualamos a zero. O x deu menos 1/3. Esse menos 1/3 também será o ponto de inflexão. Esse x aqui igual a menos 1/3 deu um ponto de inflexão nessa função aí. 7. Determinar os intervalos de concavidade e de convexidade e os pontos de inflexão. Bom, por convenção aí, a concavidade, nós vamos chamar de concavidade
quando a curva está com a boca voltada para cima. Quando a curva está com a boca voltada para cima, vamos chamar de concavidade. E quando a curva está com a boca voltada para baixo, vamos chamar de convexidade. Então, côncavo, boca para cima. Convexo, boca para baixo. Então, no intervalo de menos infinito até menos 1/3, eu estou vendo o intervalo em relação ao eixo X aqui, hein? Das abscissas. Analisando esse intervalo, verificamos que a curva é convexa nesse intervalo. Lógico, mas vamos ver aqui, ó. Esse intervalo aqui. Se ela cresce até aqui, daqui decresce. Consequentemente, vai ser convexo nesse intervalo. Aqui, ó, desse ponto aqui, menos 1/3 até mais infinito, ela vai ser côncava, boca para cima. O ponto de inflexão, nós já vimos lá, que é menos 1/3. E o F de menos 1/3, né? O F de menos 1/3 é o Y do ponto. O ponto tem duas coordenadas, o X e o Y. Fizemos as contas lá, o ponto de inflexão deu menos 1/3 e 27 avos. Beleza? 8. Determinar as equações de todas as assíntotas, se existirem. Pegamos o livro lá e analisamos. Y igual a kx mais b. O cálculo de k. Temos a definição de k. K é igual ao limite. K é igual ao limite quando o x tende a mais ou menos infinito. De f de x sobre x. Então fizemos lá. K igual ao limite quando o x tende a mais ou menos infinito da função lá, x ao cubo mais x quadrado menos 2x por x. Dividimos por x, deu isso aqui. Conclusão. O k é igual ao mais infinito. Verificamos que não existe um valor real para k. Então chegamos à conclusão que essa função f de x igual a x ao cubo mais x quadrado menos 2x não existe assíntotas. O gráfico da função. O certo é fazer o gráfico no papel e no lápis aí, mas aqui eu fiz no GeoGebra. Ó, vamos analisar aqui, ó. As raízes deu menos 2, 0 e 1, beleza? O ponto de máximo da função é esse ponto aqui, ó. Que deu lá. Vamos voltar lá para nós ver o ponto de máximo. Vamos ver em decimal aqui, onde que está. Ponto de máximo. Olha aqui, ó. Menos 1,21 e 2,11. Vamos analisar aqui, ó. Menos 1,21 e 2,11, beleza? Ponto de máximo. E o ponto de mínimo aqui, ó. Ou menos 1 menos a raiz de 7 sobre 3, né? Beleza? E esse ponto aqui é o ponto de mínimo. Aonde que está o ponto de mínimo? Aí que nós fizemos aí. Aqui, ó. Meio, para x deu meio e o y deu menos 0,6. Ó, meio positivo e menos 0,6. Ou o x deu menos 1 mais raiz de 7 sobre 3. Ok? Verificamos que, ó, do menos infinito até esse ponto aqui cresce aqui, ó. Vai subindo, vai crescendo a função. Deste ponto aqui até esse ponto aqui decresce a função. E deste ponto para adiante cresce novamente, né? Até o infinito. Então, do menos infinito até aqui, crescente. Deste ponto até aqui, decrescente. E deste ponto até aqui, crescente. Não sei se falei certo. Então, aqui, ó, deste ponto aqui, do menos infinito até aqui, crescente, cresce. Deste ponto até aqui, decrescente, decresce. E deste ponto para cima até o infinito, crescente. Beleza? Outra coisa que nós vimos aí, o ponto de inflexão aí, ó. Aonde que está, ó? Deu menos 1/3 e 20 sobre 27. Isso aqui dá 0,74 se dividir isso aqui, ó. Então vamos ver
esse ponto de inflexão aqui. Ó. Mais ou menos aqui, ó, menos 1/3 dessa função aqui, aqui é 1, aqui é 1/3 aqui, mais ou menos. Então aqui, ó. 1/3 e 0,74. É 1/3 e 0,7. É mais ou menos aqui. Então a curva é convexa até que aqui mais ou menos. Então ela vem aqui, ó, boca para baixo até aqui convexa. Este ponto de inflexão, continuando aqui, daí é côncava. Côncava, boca para cima. Convexo, boca para baixo. Então este ponto aqui, menos 1/3 e 0,74 é o ponto de inflexão. Beleza? Aonde termina a convexidade e começa a concavidade. Então esta aqui é uma atividade que nós temos na tarefa 3, de analisar uma função. Beleza? Ok, stop.